Olá, sexto ano! Que bom ter vocês aqui de volta para mais uma aula de História. Sou a professora Roberta Duarte e na aula de hoje a gente vai conversar um pouco sobre o Império Bizantino. Vocês já ouviram falar um pouco aí sobre o Império Bizantino? Na aula de hoje a gente vai conversar um pouco sobre a origem desse império e sobre algumas das características gerais que fizeram desse império aí tão importante para a nossa história, tá? E eu vou falar assim, tão importante, mas tão importante mesmo, que eles datam aí, eles dão origem ao início de um novo período histórico, que já já eu conto para vocês qual é, tá? Mas, para a gente começar a nossa conversa, eu já começo dizendo que o Império Bizantino, ele é uma extensão ali do Império Romano. Isso mesmo. Acontece que, a partir do século III, a manutenção e defesa ali do território romano ficou cada vez mais difícil, porque ele tinha ali uma extensão muito grande, eram vários territórios, eram vários países. Então imagina ali para o imperador romano conseguir administrar, né, todos esses países e todos esses territórios. Então assim, cada vez mais o Império Romano ia se desgastando, perdendo conflitos, perdendo guerras, né, perdendo territórios. E por causa disso, devido a várias ameaças, principalmente ali no início do século IV, as invasões bárbaras, né, que realmente causaram ali diversos tipos de conflitos nessa região, Teodósio, em 395, propõe ali a divisão do Império Romano. Com que objetivo? Um objetivo ali de conseguir uma administração melhor desses territórios, que passariam agora a ter duas sedes, né? E dois governos, dois imperadores distintos. Então aqui, essa parte verde, nós teríamos aqui o Império Romano do Ocidente, como vocês podem observar, e a sede desse governo seria em Roma. E aqui, nessa parte laranja, nós teríamos o Império Romano do Oriente, cujo sede seria em Bizâncio, tá? Então, Bizâncio já dá ali para vocês perceberem que o Império Romano do Oriente, na verdade, que iria dar origem ali ao Império Bizantino. Vê que interessante, né? E, no entanto, nessa nova divisão, ela foi insuficiente, na verdade, para conter as invasões bárbaras. E não ajudou muito ali a recuperar Roma de maneira geral, tá? No século V, os povos bárbaros provenientes do norte da Europa tomaram diversas partes ali do território romano. Os saques a Roma foram constantes e culminaram na deposição do último imperador romano do Ocidente, Rômulo Augusto, no ano de 476, marcando ali o fim do Império Romano. Então, ali, as invasões bárbaras, elas continuaram a acontecer e, infelizmente, o Império Romano ali do Ocidente, ele não conseguiu resistir. E ali, a gente tem, enfim, ali o fim do período histórico, conhecido como a Antiguidade Clássica, né? Então, a queda do Império Romano do Ocidente marca o fim da Antiguidade Clássica e, ao mesmo tempo, ali inaugura um novo período histórico, com a criação ali, o Império Romano do Oriente, que tinha como sede a cidade de Bizâncio, teve uma longa vida e sobrevive até o ano de 1453. Então, o Império Bizantino, né, que era o antigo Império Romano do Oriente, ele inaugura ali um novo período histórico conhecido como Idade Média. E é sobre esse império que a gente vai começar aqui a se debruçar, né, a conhecer mais. O Império Bizantino, ele tinha como capital, tá, Bizâncio. Conservou-se ali a língua grega e inicialmente foi chamada de Nova Roma, porque eles queriam ainda recuperar, né, essa herança romana, né? Mas o que a gente pode observar é que, de maneira geral, o Império Bizantino ele é muito influenciado pela cultura grega. A língua que eles falavam era a língua grega. Os escritos deles, tudo era baseado na língua grega. Então, eles têm muita influência ali da língua grega de maneira geral. Com o passar do tempo, a cidade passou a ser chamada de Constantinopla, em homenagem ali ao imperador Constantino, que foi um dos primeiros imperadores do Império Bizantino e, ao mesmo tempo, foi um dos responsáveis ali por ampliar, né, o poder do Império Bizantino de maneira geral. A capital foi sede do Império Oriental até o ano de 1453,
quando foi dominada ali pelos povos turcos otomanos. Então, é um império, gente, que resiste ali por mais de 1000 anos. E o que a gente vai perceber, gente? A gente vai perceber que com o passar do tempo, Constantinopla, ela vai se tornando um império, assim, uma cidade muito poderosa. E vai, na verdade, o Império Bizantino como um todo vai se tornando muito poderoso pela questão do comércio, né? Então eles vão ganhando muito dinheiro com isso pela questão do comércio marítimo. Se a gente vê aqui, ó, a localização, Constantinopla fica localizado aqui, ó, entre o Mar Negro, né, e o Mar Mediterrâneo, e é como se fosse ali a porta de entrada do comércio ali entre o Oriente e o Ocidente, tá? Então, por causa desses comércios, gente, eles vão ficar assim muito poderosos. Não é à toa que Constantinopla passa a ser conhecida como a porta do Oriente, porque serve de ponto de conexão entre o Oriente e o Ocidente, trazendo ali, vendendo a seda que vinha da China, da Índia e do Ceilão, vinha as famosas especiarias também. Então, ele vende essa parte, ele consegue fazer essa conexão desse comércio do Oriente com o Ocidente, tá? E os bizantinos também exportavam esses produtos, mais as joias e imagens religiosas que eles mesmos fabricavam para o Ocidente, tirando grande lucro dessas transações, tá? Então, é interessante a gente perceber que, às vezes, vocês vão conhecer um pouco mais sobre a Idade Média, mas que muitas vezes, erroneamente, atribui-se à Idade Média um período de estagnação econômica, de ruralização, né? De pouca movimentação nas cidades. E o Império Bizantino, que inaugura ali o período da Idade Média, ele vem um pouco para quebrar aí essas ideias, tá? E mostrar que sim, as cidades tinham uma movimentação, o comércio era bastante intenso, tá? Que nem tudo na Idade Média tem a ver com a questão da questão agrícola, né? Da questão da ruralização. O Império Bizantino vem um pouco para quebrar esses estereótipos, tá? E de maneira geral, o que a gente pode resumir, né, dos aprendizados da aula de hoje? Que o Império Bizantino se tornou uma grande potência no período medieval, sim, tá? Por quê? Porque eles tinham um comércio marítimo muito forte, por causa da agricultura também, que dava esse suporte ali, que era realizada pelos camponeses. Eles produziam tecidos que conseguiam negociar ali, tanto com a parte ocidental, como com a parte oriental. E eles tinham ali um domínio das rotas comerciais do mar Mediterrâneo, fazendo aí do Império Bizantino um império aí muito poderoso, tá? Que a gente vai continuar estudando ele aí na próxima aula. E agora a gente vai conhecer o desafio da aula de hoje, tá? E o desafio fala o seguinte, desafio número 1, o imperador Teodósio, em 395, propôs a divisão do Império Romano em duas partes. Quais eram os nomes dessas duas partes? Lembrando que essa divisão do Império Romano originou o Império Bizantino, que viria a se tornar uma grande potência do período medieval. Desafio número 2. Com a economia dinâmica, a fama de Constantinopla se devia principalmente ao seu comércio. Ela comercializava por terra ou por mar temperos, ambar, joias, tecidos de seda, porcelanas, escravos, marfim, peças de ouro, papiro e etc. Qual era o apelido da cidade de Constantinopla, hein, gente? É isso. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje e até a próxima aula, sexto ano.